Boa tarde, amigos! Bem-vindos ao Papo de Coroa. Esse aqui é o programa piloto, nosso primeiro momento que estamos tendo esse bate-papo aqui. O objetivo do Papo de Coroa, o que é? É ter um bate-papo num espaço onde a gente possa explorar um pouco mais as figuras da comunidade, principalmente do poker nesse início. E hoje nós temos como host ele, que chegou aqui na parte da tarde e já esqueceu que é noite, que cozinha melhor que qualquer Masterchef, já fez lasanha para toda Curitiba, menos para mim, e que tem um coração tão grande que adora pegar o pepino de todo mundo para resolver. Quando a batata tá assando, joga no meu colo. E por último, um rapaz que se olha no espelho e enxerga uma criança, mas quando se trata de podcast, tem a experiência de um ancião. Zug Guimarães! Obrigado pelas palavras, Ellen. Tá ousado vendo? você. Eu já rochei. Tá vivendo sem medo também, né? Tô livre, tô podendo. Então aqui, como nossa co-host, nós teremos a Ellen Freitas. Ela é marqueteira do Midas, ela é rainha do Instagram, né? Foi escolhida como rainha do Instagram. E principalmente, ela é fiscal de quantidade de risoto que o marido come quando vai jantar na casa dos outros. Esse é a principal função dela na vida. Então, solta a vinheta e vamos começar esse programa. Vamos de papo de coroa. E hoje, nós temos um convidado muito especial aqui. Primeiramente, falar rapidinho dos nossos patrocinadores. Nosso patrocinador principal aqui é o Midas Team. O Midas Team é um dos maiores times de pôquer do Brasil hoje em dia. Está com as inscrições sempre abertas no site midasteam.com.br, é isso? Midasteam.com.br. Não estou errando, né? Não, tá errado. E a gente agradece muito ao Midas por confiar na gente nesse projeto e acreditar nesse potencial. E com isso, nós fazemos quem para falar nesse nosso primeiro programa? Caio Fernando de Almeida, CF Almeida, ele é o CEO do Midas Team, né? Além disso, ele é pai do Eric e do Rafa agora, que é uma função muito mais importante que CEO do Midas Team, com certeza é o CEO da casa. Ele é empresário e também empresário, além do poker, empresário de esportes, na The Union, um grande time aí que tá se formando no mercado. Também ele está na revista Forbes como uma das pessoas mais difíceis de escolher um restaurante para jantar. É muito difícil jantar junto com ele, porque a gourmetização é alta ali e, além de tudo, ele é detentor de um dos maiores prêmios da história do poker nacional, com o vice-campeonato do Millionaire Maker em 2022 na WSOP, na GG Poker. Caio, bem-vindo. Obrigado pela participação. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi, Zug, oi, Ellen. Valeu vocês pelo convite, né? Deixar claro aí que não fui eu que obriguei eles a me trazer, eles que me convidaram, tá? É verdade. E um recadinho para você de casa, pedir para você ficar à vontade para mandar perguntas no chat do YouTube, no chat da Twitch, e as 5 melhores perguntas escolhidas pelo nosso querido diretor Pico Pico. Fala, Pico Pico! Elas vão ser respondidas aqui no final da nossa conversa com o Caio. Então mande sua pergunta aí, ele vai recolhendo aí e no final a gente vai trazer essas perguntas. Simbora. Vamos lá então, Ellen, começar a nossa entrevista? Começa você então. Ou quer que eu comece? Eu começo. Manda bala, você já tá aí pendurado no microfone, manda bala, vai. Então vamos lá, Sérgio. Trazer o comecinho dessa história no poker. Como que começou o seu contato no poker? Quais foram os primeiros incentivos que você recebeu para começar nessa carreira? Bom, eu comecei a jogar recreativamente ali 2010, 2009, talvez. O Dan já jogava, né? E eu via ele jogando online. Às vezes ele se reunia com os amigos em casa para jogar. E eu queria participar, né? Uhum. Era mais moleque e tal, mas via jogando carta e já queria participar. Já tinha contato com baralho desde criança, que Dona Iracisa, o Luciano, meus pais jogavam buraco, canastra lá. Às vezes eu acordava às 7h30 da manhã para tomar café, eles estavam tirando a mesa do carteado, né? Tirando o cobertor de cima da mesa para botar o café da manhã. E daí naquela época eu vi o Dani jogar assim, mas não tinha nenhuma grande aspiração com poker, né? E em 2011 eu fui fazer um intercâmbio em Portugal e eu não podia trabalhar lá. E nesse mesmo período, início de 2012, foi quando o Dan, o Yuri e o Vitinho estavam montando um time de City Go. Uhum. E o Dan me convidou, falou, pô, não quer jogar, né? A gente vai dar aula de graça pra você, vai dar dinheiro pra você jogar e metade de tudo que você ganhar é seu. Eu falei,
Tô fazendo nada. Parece uma boa proposta, né? Eu tava lá estudando, tinha aula 2, 3 vezes por semana, só num período. E tinha bastante tempo livre e pouco dinheiro pra viajar. Então, aceitei, meio descompromissado, assim, só pra ver qual era. E... Bom, acabou dando certo, né? Eu comecei a jogar os Cities de 450, 180 players na época. E isso foi 2012, 2012. E, cara, percebi que dava pra ganhar super bem, né? Jogando, comecei ganhando, mesmo sem ter muita noção, sem ser bom tecnicamente. E daí eu vi que se eu me dedicasse àquilo, poderia dar muito certo, né? Nessa Então... época você morava aqui no Brasil? Ou Não, eu tava em Portugal. Daí lá eu, não tinha dinheiro pra viajar, né? Dinheiro da bolsa ali que meu pai me mandava era só pra pagar as contas. E falei, cara, minha chance, né? Já tô aqui. Lá não é caro pra viajar, mas eu não tinha porra nenhuma. Aguarda um minutinho que eu acho que eu tenho uma história boa sobre isso aí. Ó. E aí? Ah, tá. Perdão. A história... É que eu achei que ia vir a Travou. história... Não, mas a história travou ali no pico-pico. Ah, tá. Pico-pico, como Entendi. sempre, travando, Entendi. gente. Alguém demite o pico-pico. Tá vindo. Não, mas continua, desculpa, Fê. Tá, o Time City. E fiquei até a metade de 2012 lá em Portugal, e quando eu voltei, tinha mais um ano, basicamente, de faculdade, eu fiquei meio dividido ali entre me formar e jogar. Acabei conseguindo me formar, né? Daí até me formei em História. Dei aula por uns 6 meses, mas daí chegou um ponto que ou eu me dedicava à carreira de professor ou eu ia jogar pôquer, né? Uhum. Daí acabei escolhendo jogar pôquer e dali pra frente é história. A gente até ia trazer o ponto aqui de como passou de um aprendiz para um professor. Você acha que a tua formação de história ajudou nisso também? Tipo, um pouco de formação acadêmica ali para saber como lidar com perguntas e tal? Cara, eu acho que, no geral, essa parte da área de humanas, ela ajuda muito no poker, né? Eu acho que eu sempre falo muito que o poker é um jogo de pessoas, né? Sim. É um jogo... Muita gente às vezes pensa, porra, poker é matemática. Matemática, na minha opinião, é a parte mais básica ali, o menor do poker, né? Acho que a maior parte é você saber lidar com as pessoas, entender as pessoas, os sentimentos, como as pessoas vão reagir em determinadas situações. É um jogo de adaptação, né? Então eu acho que essa parte da formação de história me ajudou muito a ter um bom desempenho no poker, né? Por conta dessa área. Claro, perfeito. E você conseguiria traçar uma linha pra gente de quanto tempo, mais ou menos, foi a sua caminhada? Por exemplo, você saiu do História, você era jogador, e aí depois você começou a dar aula, você já virou sócio do Midas, aí você passou a dar aula. Teve o projeto com Gelas também, se quiser falar. Teve, a gente... Teve aventura. Cara, foi 2012, eu voltei no meio de 2012, daí no fim de 2013 eu formei, né? E até lá eu jogava, me dividia entre jogar e fazer a faculdade, fazer estágio da faculdade. E no fim de 2013, até antes de eu me formar, eu já comecei a dar aula, né? E daí acho que primeiro semestre ali de 2014 eu desisti, porque era... Cara, é muito foda, né? Você dá aula, Claro você tem que preparar a aula, tem que preparar trabalho, corrigir prova, reunião com pais, conselho de classe. Não é só você chegar lá e dar aula, né? Então toma muito tempo e conciliar isso com um grind era muito difícil pra mim na época. E ali, metade de 2014 foi quando eu parei, né, de dar aula e comecei a me dedicar só ao poker. Isso foi... eu tinha entrado no Midas, acho, em 2014... acho que foi meio de 2015, se eu não me engano, que eu acabei saindo por uns meses do Midas para um projeto que que o Alex Jelinski me convidou, né, para ser sócio dele lá. Mas acabou não durando, acabou não dando muito certo, e logo depois o Chico, né, que é o sócio do Midas, foi lá e comprou meu passe de volta do Jelinski. Cara, e me trouxe de antes volta. disso, teve uma época que você morou no escritório do time, né? Eu não sei se foi antes, não lembro. Foi um pouco antes, porque eu entrei no time em 2014 no final e você já não morava lá Já mais não morava lá, então acho que foi isso. Foi talvez início de 2014, fim de 2013. Mas, cara, morei acho que uns 6 meses lá. Morava eu e o Cabeça. Uhum. Com certeza foi o período que eu mais dei risada na minha vida, né? Porque, cara, você já acordava rindo, você passava o dia rindo, você ia dormir rindo. Não parava de dar risada. O cara era uma figura mesmo, né? Uhum. Uhum. Mas em relação a poker, foi uma experiência boa? Você morar numa poker Cara, house? foi, só que talvez eu não tivesse, eu não fosse um profissional maduro pra tirar o máximo proveito daquilo, né? Eu tava no começo da minha carreira, foi super produtivo porque
meio que aquilo ditou um ritmo ali, né, pra minha vida, pra minha carreira, de sempre pensar poker, falar poker, viver poker, né? Dentro de casa, né? Que quando a Claro. gente morava lá, saía com a galera do poker. Até foi nesse período que eu acabei naturalmente me afastando um pouco dos meus amigos do colégio, da escola, assim, porque, cara, meu foco era muito poker, né? Então eu queria estar muito com as pessoas do poker, conversar poker, respirar poker, viver poker, né? Uhum. Eu acho que esse é o jeito mais fácil de você se desenvolver. Então, eu acho que ajudou, mas talvez, se, porra, fosse hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, eu teria tirado até mais Claro. proveito disso. Não, e se o né? time tivesse uma estrutura como tem hoje, ainda também seria Sim, uma sim. vivência muito maior. Mas eu acho que é uma dica bem legal pra quem tá começando. Tipo, cara, viva o poker do máximo que você conseguir, 100%. Que, cara, se afundar ali mesmo pra se inserir mesmo no jogo. Né? Tipo, eu vejo, né, até dentro do Midas, da experiência que eu tenho com os jogadores, tem muita gente que não sabe ainda muito bem o que quer e dá um tiro no poker. Ele, Uhum. vamos ver como é que é, vamos ver se dá certo. Assim como eu dei, né, lá Claro. em 2012. Acho que isso é uma coisa natural. Só que o problema é que eu percebo que as pessoas demoram muito pra perceber que o poker vai te entregar aquilo que você entrega pro poker. Então, se você entregar tudo que você tem, o poker vai te entregar tudo. Pegar 30%. Se você entregar, não, pô, hoje não dá pra grindar, que, pô, tem jogo do Corinthians à noite aí, né, pô, Corinthians e Paulista de Jundiaí, ali, primeira fase do Paulistão, não dá pra, então cancela o grind. O poker vai te devolver o que você tá entregando, entendeu? Perfeito. Então, acho que foi um momento ali, eu percebi cedo que, cara, não dava pra sair mais à noite, sábado já era, no máximo sexta ali, quando não fosse jogar sábado, mas sair de sábado pra jogar no domingo já, pô, anos, né, sem sair, então acho que você tem que entender que você tem que sacrificar as coisas para ter o retorno que você almeja, né? Então, se você entregar pouco, você vai receber pouco. E acho que com tudo na vida, né? E no poker, especialmente, É o lema do Chicão, né? Tem que vender a alma. tem que vender a alma. Mas eu acho que em tudo, assim mesmo. Mas você, hoje, com a experiência que você tem em maturidade, você disse que você se afastou dos seus amigos e tudo e ficou ali inserido no poker e que é uma boa opção para quem está começando. Mas o contato que eu já tive assim com alguns jogadores, principalmente mais novinhos, eles são um pouco introspectivos e tal. Você não acha que a pessoa viver o poker, ficar 100% inserida nisso e se afastar do restante pode atrapalhar essa parte social, que seria bom ela encontrar um equilíbrio e sim, Uhum. focar, lógico, não vai sair sábado para balada. Mas você não acha que talvez tenha um equilíbrio ou realmente tem que se inserir no poker e é isso? Não, eu não acho que tem que se inserir, é que eu acho que é um processo que ele acaba acontecendo naturalmente, porque eu lembro muito bem o que acontecia, né? Os meus amigos mandavam mensagem lá, tipo, sábado à tarde, vamos em tal lugar hoje à noite, não sei o quê. Eu falava, pô, hoje não rola, tal, tem que jogar amanhã. Pô, mas como assim? Vamos lá, vai ser massa, não sei o quê, vai tocar não sei quem, aniversário do fulano. Eu falei, cara, não dá. E daí eles convidavam uma vez, convidavam 2, 3, 4, 5, 6, na 20ª vez os caras falavam, porra, eu não vou mais convidar, o cara não vai, né? Então acaba meio que sendo uma coisa natural, né? A pessoa, tipo, eu tinha um foco na minha vida que era crescer dentro do poker, estudar, me dedicar e ser o melhor jogador que eu pudesse ser. E os caras tinham outro foco, que eles têm lá, tinham um emprego convencional e final de semana era o momento deles se divertirem, extravasarem e rolava um conflito. Eles estavam no momento de se divertir e eu não tava, porque eu tinha que ter a disciplina de, cara, saber que domingo eu tinha que estar 100% para sentar e jogar. Então, não que você tenha que se afastar das pessoas, mas acaba sendo uma coisa natural, porque, cara, são objetivos diferentes na Claro. vida, entendeu? Claro. Falar um pouquinho do nascimento do CEO, Cef Almeida. Então, tipo, o time, você entrou no time como jogador, estava dando aula lá, fazendo as obrigações ali dentro do time, ajudando a formar jogadores. E aí, quando que surgiu essa necessidade? Quando que surgiu essa posição que você assumiu, botou o pé na porta e falou, agora sou eu. Agora sou eu que assumi. Na verdade, eu fui meio que obrigado ali a tomar a boca, né? Alguém tinha que tomar. A gente chegou num ponto, eu acho que era 2016, se eu não me engano, onde o Midas estava crescendo de uma forma muito rápida e a gente estava começando a deixar a desejar em questão de estrutura, porque na época os sócios eram eu, Chico, o Lúcio e o Dan, e, cara, a gente meio que tinha que se reunir para decidir tudo, né? O fulano quer jogar o CPT, libera, não libera. O fulano quer adiantamento, libera, não libera. Então, era muito complicado, porque a gente perdia muito tempo tomando micro decisões em conjunto, né? E
nesse momento, eles, né, meio que falaram, cara, a gente precisa de alguém que vai tomar todas as decisões e foda-se, não vamos ficar mais perdendo tempo de todo mundo pra decidir tudo que é coisa. E daí eles meio que me propuseram isso, né? Eu já era sócio na época, nós 4 éramos sócios. E eles falaram, cara, assume essa bucha aí que a gente precisa de alguém, né? E daí entre os 4 que tinha ali, né? O vovôzão não tava muito afim. Lucy, né? E se bem que o Lucy teve o período dele de administrador ali, tentou, mas daí, porra, liberava 5 mil de adiantamento, tudo até 1.000 pros caras jogar. Quase quebramos, né? Daí não dava. Libera Eu vivi essa fase. Libera aí, Lúcio, por E o favor. Chicão, pô, Chicão tava na guaritinha dele ali dando Ctrl F, Outros assistindo a galera negócios jogar. já, tal. Chicão já nem quis assumir essa, né? E acabou caindo no meu colo. E eu lembro, foi até, acho que fim de 14 ou fim de 15, que eu parei até um tempo pra pensar. Falei, cara, como é que eu, né, o historiador, jogador de pôquer, os caras querem que eu vire CEO, administre um assumir. time, mas de que jeito, né? E daí parei, pensei, montei um plano ali, uma estrutura para o que fazer, o que eu achava que daria certo. E foi muito nisso, de tentativa e erro, né? A gente teve muita sorte também nesse caminho de... A imensa maioria das coisas que a gente tentou deu certo, funcionou. E foi assim, né? Não fui eu que... pô, quero ser CEO, quero ser administrador. Não, minha cabeça até era jogar, né? Poker. E eu tive que acabar conciliando tudo, né? Jogar poker e administrar o time. Sim. Mas acabou dando certo, a galera colaborou, foi funcionando, a gente foi achando um formato bom de trabalho e dali pra frente o Midas começou a crescer muito mais e de forma mais organizada. Perfeito. E você acha assim, você como CEO, quando você se coloca, quando você se impõe em alguma coisa, você acha que a galera respeita? Você acha que o povo tem medo quando você tá meio bravo, assim? Porque parece... A gente vê um ensaio ali, vou falar com o CF, vou falar com o CF, né? Como é que é isso? O pessoal às vezes fala, Zug, eu vou falar com o CF, tá Eu bom? ensaio também. Tipo, me proteja. Não, cara, eu acho que... Acho que a galera tem mais medo do que na verdade acontece. Eu acho que é muito mais mito, mas acho que não é uma... Não sinto essa necessidade de você se impor, né? Parece que é uma coisa que a galera já respeita pelo cargo e Sim. tal, mas eu sempre prezei por uma administração assim, muito horizontal, em dar espaço, dar voz, dar liberdade pra galera opinar, falar, conversar. Então, eu até já ouvi isso, né? Que a galera às vezes tem medo de falar, ou às vezes eu mando pra alguém, tá aí. a O galera cara acha já, que vai meu ser mandado Deus do embora. céu, pô, me chamou, caralho, fudeu. E não, né, pô, é super tranquilo. Então, acho que eu não sinto, não vejo essa necessidade, né, de me impor e tal. Mas acho que a galera já acaba até over respeitando, assim, pô, CEO, patrão, aí não sei o quê. Mas sempre fui bem tranquilo com isso. E você acha que esse acesso seu direto ao jogador, ele pode entrar em contato com você? Esse é um dos diferenciais do Midas? O que você diria que o Midas tem, assim, que agrega valor como CEO? Assim, eu não conheço a estrutura, né, interna de todos os times, mas eu acho que é uma grande vantagem você ter o acesso lá ao meu Calendly, os caras entram, marcam reunião quando eles querem conversar sobre alguma coisa, sobre fazer algum pedido, alguma crítica, sabe? Conversar sobre qualquer coisa da estrutura do time. Então, eu acho que você não ter um intermediário, né, nesse relacionamento entre você e os seus jogadores acaba sendo uma coisa extremamente positiva para o crescimento do time, saca? Então, acho que... Não sei se é um diferencial, porque eu não sei como é dentro dos outros times, mas eu acho que é uma coisa extremamente positiva que a gente tem aqui dentro do Midas. Falamos do CF do City Goal, sofrendo lá em Portugal, jogando City Goals. Falamos do CF como Sofrendo jogador. não, era Sofrendo divertido não, demais. Aquilo lá Sofrendo não tinha é exagero, variância, se né? divertia, dava risada. Pegou a fase boa do poker mundial em 2011. Bom demais. Né? Sacava lá os $200 por semana, tava Nossa. radiante, deu uma fortuna na época. Comia todos os Kinder Ovo de Porto. E aí, então falamos do CF lá do começo, falamos do CF CEO. E aí, 2020, rolou um negócio, uma certa explosão, o Big Hit. Rolou um negocinho. Digamos que deu pra parar de comer mortadela, né? Antes do Big Hit, agora dá? Dá pra soltar, Pico? Temos uma coisa pra você. O que tem? Você era uma pessoa humilde antes do Big Hit? Cadê? Vai vir um vídeo? Acredito que sim, né? Falando em mortadela, tem uma história boa do CF pra contar. Na verdade é do CF e do Chico, né? O Chico convidou a gente pra passar uns dias numa pousada de um amigo dele lá na Ilha do Mel. E a gente resolveu ir depois de uma série, de um Scoop, de um W Cup, não lembro. E é claro que o dia que rolar esse quadro aqui de novo do Chico, eu vou contar a parte do lado dele, que ele levou nós na pior pousada do mundo, provavelmente.
Mas o lado do CF da história, que a gente estava indo para Ilha do Mel, estava em 6, eu acho, 5 ou 6. E aí tem que parar lá em Pontal do Paraná e pegar um barco até a ilha, né? E aí a gente parou um pouquinho antes para passar no mercado, comprar uns mantimentos, umas comidas para levar para a ilha e tal. E aí logo que a gente entrou no mercado, o CF já começou, vou lá no açougue, no negócio de frios ali no fundo do mercado, o que vocês querem? Queijo, presunto, mortadela, pé de peru, pão, o que vocês querem que eu pegue? E aí tava todo mundo, um falando de um assunto, outro falando do outro, ninguém deu trela porque o CF tava falando, né? Aí o CF ficou meio enfesado, foi lá e falou, vou pegar o que eu quiser. E aí nisso, um calor do inferno dentro do mercado, todo mundo suado, todo mundo passando mal ali já. E aí o CF voltou com uma cestinha com 1 quilo de queijo, 1 quilo de mortadela, 1 quilo de presunto e uns pães assim. E aí ele passou do lado do Chico com a cestinha, o Chico olhou e falou, o que é isso aí dentro? Aí o CF falou, pão, queijo, mortadela, tal, de mortadela, não como mortadela. Não some de comer mortadela. Mas daquele jeito do Chico, né? O Chico tava cutucando ele. Claramente o Chico tava zoando. Mas o Chico foi cutucando de uma forma e o CF começou a ficar puto, né? Falou, não, mas eu perguntei o que vocês queriam, ninguém me respondeu. Eu falei, peguei o que eu queria. Aí o Chico, não, mas não precisava responder pra você saber que ninguém come mortadela. A gente tem cara que come mortadela. Começou a apertar o CF começou a ficar puto. Aí os dois começaram a boquejar um com o outro. Aí de repente o CF explodiu, pegou o pacotão de mortadela e mandou no chão do mercado, espatifou mortadela pra todo lado e aos gritos com o Chicão dentro do mercado. E essa foi a história da mortadela, mas eu acho que o CF come mortadela até hoje, mesmo depois de rico. E aí, CF, você comia mortadela antes do Big Hit, mas come depois ou não? Como. Aqui antes eu não selecionava, podia ser qualquer mortadela. Agora depois do Big Hit é só a Cerati, né? Defumada. A Cerati fininha ali, porra, aquela lá é melhor, né? Que isso. Então, mas conte pra gente um pouquinho mais do Big Hit. Como é que foi a emoção? Eu lembro, eu estava nesse momento na arquibancada do Midas, então a gente estava lá em 50 pessoas no Zoom assistindo e o CF não estava na chamada, obviamente, né? Porque senão ia ser uma zona. Mas a gente estava lá, cara, gritaria, pedindo carta. Foi um dos momentos mais legais que eu vivi dentro do Midas. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Cara, foi, sei lá, acho que até hoje é meio difícil de entender a dimensão do que aconteceu. Foi um torneio de 2 dias, né? Primeiro é bom. Foram 3 dias, na verdade, né? Porque... A FT foi num dia. eu lembro que logo quando tava rolando esse WSOP em 2020, eu tava vindo de um período ali de um cooldown que eu tinha tirado, acho que, sei lá, de uns 2 meses, que eu já tava surtado já de tanto jogar e tava meio puto. Falei, não, chega, não tô afim de jogar, e parei. E a gente tava no meio da pandemia e tal, então tava todo mundo com a cabeça meio biruta, assim. E já era outubro. Eu voltei a jogar, tipo, fim de setembro, assim. E meio de setembro. Acho que na época do WSOP e do WCUP. E... sei lá, tava me adaptando ainda aos dias de grind e tal. E rolou esse Millionaire Maker, que tinha os flights durante a semana. E eu fiquei na dúvida, será que eu jogo, será que eu não jogo? Porra, $1.500. Vou jogar, né? Daí splitamos lá, né, do Midas, entre os sócios também, pegamos umas pursa. E, porra, peguei o flight sábado cedo. Tinha um flight, né? O vovô ia grindar, fazer a tweet dele lá. Puta, eu já acordei cedo. Falei, cara, vou jogar só o WSOP, né? Que preguiça, já vi os outros torneios e tal. Tava voltando ali, pegando um pouco de ritmo. Cara, abri... joguei só o WSOP, acho que tinha mais um evento do WSOP, joguei também. E passei de dia, né? Dia 2 já era no domingo, no dia seguinte. E, cara, joguei, as paradas foram dando certo. Lembro que, sei lá, a partir dos 30 left, ali já comecei a acompanhar os pay jump, fazer stories, caralho. E, cara, é surreal a hora que você tá imerso ali, sem prestar atenção em mais nada, né? Tava Discord fechado, sem mexer no celular e tal. E você vai indo passo a passo, e é inacreditável, né? Você não, na hora ali, você não tem dimensão do que tá acontecendo, Claro. que você não sabe se vai dar certo, se vai ser mais uma bolha, se vai ser mais uma CMFT, se vai ser mais uma reta final que você se fudeu, né? Como é na imensa maioria das Claro. vezes. E, cara, foi indo, né? Da mesa semifinal foi ficando bem apertado, a estrutura não era tão boa. E quando fechou a mesa final, veio uma surpresa que eu nem sabia, que o torneio, isso era no domingo, né? E a mesa final só ia ser jogada no sábado seguinte. Então, cara, falei, meu Deus, como assim? Como é que eu vou viver uma semana Vai dormir com como, né? 4 blinds, sabendo que, porra, vou jogar valendo $1,5 milhão. E foi difícil de dormir na primeira noite. Mas daí, a partir de segunda-feira, eu já comecei a trabalhar na FT mesmo e fazer todas as simulações que eram possíveis para estudar a variação de stack, o que eu poderia chovar, o que eu poderia pagar.
E lembro na época o Dan me ajudou muito, o Catega, até que não tá mais no Midas, fez um monte de simulação lá pra mim também. E eu me preparei pra caralho. Tipo, era, sei lá, 7, 8 horas por dia, todo dia, vendo simulação, trocando os stacks de posição, se o fulano chova, se ele chova mais, se ele chova menos. E tanto que, cara, no dia da mesa final foi super tranquilo, porque, sei lá, acho que eu já tinha simulado todos os cenários que podiam acontecer ali. Então, não rolou nenhuma mão que eu fiquei na dúvida ou que eu fiz alguma merda. Tipo, foi bom por eu ter me preparado, né? Aquela semana acabou sendo boa, fiquei ansioso pra caralho, mas acabou dando super certo porque serviu pra me preparar Claro. e performar melhor no dia da mesa final. Que é né? uma coisa que também dá pra falar pra qualquer jogador de pôquer, né? Pô, se prepara, quanto mais se prepara, mais você vai sentar ali e ter É. tranquilidade de fazer o que você tem que fazer. É, Então, aquele papo de quando, porra, sorte encontra o Encontra. cara preparado. Aquele Lá papo de coach, né? É. E, cara, o Peçanho, acho que postou isso 100 anos atrás na alguma rede social, né? Que você tem que estar preparado pra Claro. quando a sorte bater na tua porta, você ir lá e fazer o que você tem que fazer, né? Então acho que foi meio que isso que aconteceu ali, né? Alinhou os astros lá e, porra, os 4 blinds chegaram no HU e deu tudo certo. E hoje em dia, no Midas, você trabalha numa sociedade, né? Além dos sócios que já tinham quando você entrou, hoje em dia tem mais outros sócios que foram entrando no caminho. E além disso, você é sócio também da The Union, Uhum. que é uma Organização de organização de esportes. esportes, exatamente. Como que funciona essa... Porque, tipo, tudo que a gente tá falando aqui envolve muito o teu networking, você conversar com as pessoas, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você leva esses relacionamentos. Como que funciona essa sociedade com bastante gente dentro do Midas e a sociedade também da The Union agora? Como que funciona trabalhar em sociedade com você, para você? Cara, a experiência que eu tenho no Midas, ela sempre foi muito tranquila, porque como meio que era todo mundo a mesma galera, foi muito, muito, muito raro de acontecer, sei lá, alguma situação dentro da sociedade que a gente discordava e que a gente não conseguiu chegar num consenso. Isso eu acho que nunca aconteceu. Então a gente sempre dialogando ali acabava resolvendo as coisas e dava tudo certo, né? Uhum. Então sempre foi muito, muito, muito tranquilo. E agora na The Union já é um modelo um pouco diferente, né? Eu tenho mais sócios, pessoas que eu não tenho contato mais próximo. E acabou que, nesse momento, eu acabei montando um conselho administrativo para me ajudar na gestão desse projeto. E hoje é o Greg, que é meu sócio aqui no Midas também, o Léo, Natel e o Gabriel Romanzini, eles são meus parceiros lá desse conselho administrativo. A galera, os outros investidores da The Union GG, eles deram esse respaldo pra gente, né? Falou, cara, é isso aí, é assim que você acha que vai ser melhor e tal? Eu falei, sim. E a gente começou, acho que faz uns 40 dias esse trabalho mais ativo, né? Na frente da organização. E tem dado super certo. Os nossos times estão indo super bem, a gente está melhorando e crescendo bastante a nossa organização interna. E é um negócio novo para mim também, né? Então, acho que tem muitos paralelos com o Midas, mas eu vou percebendo a cada dia que tem inúmeras coisas muito diferentes assim. E tento me cercar ao máximo de pessoas experientes, de pessoas que conhecem bem o cenário, que podem aconselhar, que opinam, que ajudam. E sempre buscando profissionais que, cara, vão agregar muito dentro do projeto, sabe? Perfeito. E assim, e aí você tendo um cargo tão importante dentro do Midas, você agora com esse conselho na The Union, então são cargos que exigem muito de você. Pai do Rafa, que acabou de nascer. E tem também o Eric. Como é que você administra tudo isso? Casa e 2 times. Meu, essa é difícil de explicar mesmo, né? Isso aqui eu acho que nem tem muito como explicar, né? É um dia por vez, né? Você tem que viver um dia de cada vez. Eu aprendi há alguns anos atrás a me organizar com uma agenda, assim. Então isso salva minha vida, né? Porque antes de dormir eu vou lá, olho todos os compromissos que eu tenho no dia seguinte. Sei o horário que eu tenho que levar o Eric na escola, que eu tenho que buscar ele, que eu tenho que fazer as coisas dentro de casa. E, cara, você vai encaixando um Eu já dia vi de essa cada agenda, vez. pessoal, e na agenda tava escrito dar comida para o Eric. Tipo, ele tinha na agenda um horário para dar almoço para criança. Então, Isso não foi, tamo de brincadeira. acho que logo que ele começou a introdução alimentar ali, que, cara, tinha muita coisa pra fazer e eu precisava reservar aquele horário, porque senão
ia acabar alguém marcando uma reunião ou fazendo outra coisa, e a prioridade era dar comida pra criança, né? Então, acho que a agenda ajuda muito, mas ainda assim é uma loucura, né? Tem noite que você dorme direito, tem noite que você não dorme, que nem agora o Eric tá meio resfriadinho e tal, e daí não dorme muito de noite, daí você acaba não dormindo. Aí no outro dia você acorda, já, porra, manda uma lata de Monster ali no café da manhã e vai embora, né? Paga nós, Monster. Paga, ó. Tem bastante espaço disponível aqui pra anunciar, hein? Aproveitem. E essa experiência pai, assim, né? Porque você é um paizão no Midas e agora você tem os 2 pimpolhos lá. Então, como é que tá a experiência da chegada do Rafa? Conta um pouquinho pra gente, chora um pouquinho pra gente. É muito diferente, assim, né? Eu sempre achei que, quem tem um, tem dois, e não dá nada, tá tudo certo, né? E não é bem assim. É dureza, porque antes era muito simples, né? Eu precisava fazer alguma coisa, precisava sair, tinha algum compromisso. Falava com a Beck, ela, pô, fica com o Eric, ficava de boa e tal, e hoje já não, né? Já tem 2, então ela tá amamentando às vezes o Rafa e eu tô com o Eric lá e, cara, já era, né? Então se perde um pouco dessa liberdade no começo, é difícil, mas é extremamente gratificante, né? Você vê pega o bebezinho no colo e dá banho e troca de roupa, e eu gosto muito de participar de tudo isso, né? De estar ali junto em todos esses momentos. Então é foda, às vezes é uma correria do cacete, mas é bom demais. Eu não mudaria nada, assim. O bom de ser jogador e empresário de casa é isso, né? Você vai estar lá todos os momentos, basicamente. É. O bom e o ruim também, né? Porque pode ter um momento que você precisa ter uma conversa séria e o Eric quer brincar de bola. Quer brincar, Não, mas a gente consegue, o Beck, conciliar bem lá em casa. Eu tenho uma rede de apoio muito boa com os meus pais. Minha mãe me ajuda muito, meu pai, a esposa dele. Tem os dindos do Eric também que ajudam. Então, assim, sempre que aperta, pô, preciso de ajuda, a gente pede. Todo mundo ajuda numa boa, assim. É muito bom poder contar com isso. Eu acho que sem ajuda, né, das pessoas que estão ao nosso redor, é muito difícil de você ter sucesso, né? Não só com filho, mas acho que qualquer coisa, né? Você precisa muito desse auxílio, dessa rede de apoio dessas pessoas. Então, acho que é o grande diferencial aí para conseguir tocar 2 empresas, filho, casa, tudo isso. Massa. Mas esse papo aqui tá bem sério, né? A gente tá falando de, família e tal, mas a gente tava fazendo uma pesquisa sobre você essa semana, né? Pra trazer você pra cá. E a gente entrou em contato com alguns amigos e familiares e algumas pessoas que o Pico Pico conseguiu um recado deles. Arquivo confidencial? É um arquivo confidencial. A exposição aqui não pode parar. Então a gente vai colocar na tela aí, tá tudo certo aí, Pico Pico, pra colocar na tela? Se você quiser contar pra gente um pouquinho antes, enquanto Pico Pico ajeito? eles testam ali, como é que era você na escola? Você sempre foi um cara assim, um menino na época, né? Que falava, eu vou fazer isso e eu faço. Porque eu te chamo de dono da bola. Quando eu vou falar o dono da bola, chegou. Você sempre foi o dono da bola? Não sei, acho que... Difícil, né? Difícil saber a percepção das pessoas, né? Eu sempre fui muito de todas as galeras, assim. Era meio nerd, jogava Tibia, jogava jogo de computador, mas também jogava futebol com a galera. Tinha uma banda, então tava atendendo em todas as frentes ali, né? Acho que sempre me dei bem com a maioria das pessoas, tirando aquelas briguinhas de escola que às vezes rola, né? De você quebrar um dedo ali, alguma coisa. Mas você era corintiano numa escola em Curitiba. Né? Tinha o pessoal, torcedores das sub-equipes aqui do estado, né? Era difícil, né? Tinha que quebrar o pau ali às vezes. Vai com calma. Não cancela a gente essa hora. E... Puxa mais uma aí, Zug. Cortou. Estamos sem retorno aqui. Oi, voltou. Voltou o retorno. Voltou. Não, uma coisa que você pode falar um pouquinho também nessa nova fase aí, que tipo, agora você não consegue grindar tanto mais, porque é CEO de 2 empresas, tem 2 filhos, mas de vez em quando ainda rola dar uma viajadinha pra jogar um livezinho aqui. Agora com o Rafa vai demorar mais um pouquinho de volta, mas daqui a alguns meses volta a poder... O que você mais gosta dessa parte de viagens, dessa parte de poder conhecer algum lugar novo através do poker ou algo assim? Mais ou menos, né? Porque A gente não conhece tanto, né? numa viagem de pôquer, você viaja, você fica enfiado lá dentro do cassino, dentro do hotel, jogando todo dia. Eu, pelo menos, eu lembro que quando a gente foi pra Barcelona, acho que foi 2019,
Eu não conhecia Barcelona. E, pô, pra Barcelona, conhecer e tal. Cara, acho que a gente ficou 8, 9 dias lá jogando EPT. E chegou o último dia, né, que a gente tinha lá. E eu não sabia conhecia nem Barcelona. não sabia nada. Não tinha ido em nenhum ponto turístico, não tinha ido em nada. Conhecia alguns restaurantes e joguei, né? Jogava, ia lá pro cassino. Normalmente lá os torneios começam meio de manhã, tipo 11 da manhã, às vezes meio-dia. E jogava o dia inteiro, saía cansado, dormia, já voltava pra jogar no outro dia. Então não é tipo uma viagem muito pra você conhecer esses lugares. Daí eu Claro. lembro, nesse último dia que eu tinha bustado o torneio, não tinha torneio pra jogar. Daí eu peguei, acordei cedo e meti um louco lá, né? Fiz uma pesquisa, montei um roteiro e conheci a cidade inteira num dia só. Mas acho que a parte mais divertida das viagens de poker é jogar poker. Sim, sim. Então eu gosto muito hoje de jogar live, eu acho bem mais divertido do que jogar online. Porque, pô, querendo ou não, foram aí o quê? Uns 10 anos grindando online, sei lá, uns 60 mil torneios e você cansa uma Claro. hora, né? E acho que o live acaba sendo mais divertido por você estar na mesa, você conversar, você interagir com as pessoas, você tá numa cidade diferente, você poder sair à noite, conhecer um restaurante, encontrar aquela galera que você passou anos até jogando online ali e muitas vezes até sem conhecer, né, sem saber como é a cara da pessoa, você fala, pô, eu sou fulano, tudo bem e tal. E isso eu acho que é muito legal, né? Não. E você é conhecido como o Lasanha do Tupiniquim, né? Porque, pô, é igualzinho. Quando coloca os dois lá no EPT Barcelona, meu Tem que Deus do tirar céu. a barba, né? Joga o bigodinho Tem que dele deixar ali. só o bigodinho. Vou tirar. Quero interromper aqui que o CF falou sobre calendário alimentar, botar no calendário a comida. O Zug falou de lasanha agora, tá me devendo uma lasanha, eu vou escrever na agenda dele. Duas E a vezes cobrado. batata, tem que fazer a batata, já tá devendo, vai dar um ano que não faz a batata. Semana que Desde o ano vem, novo, o desde CF é. volta e Zug vai trazer comida, marmita. Batata. O pessoal Batata quer que eu assada. apresente o Batata. podcast e essa é batata. E cozinhe. É isso. E falando sobre essas viagens, assim, a experiência que o jogador tem que ter. Você falou que hoje você prefere o live, porque descansa mais e você passou muito tempo jogando online. A gente vê que alguns jogadores no online, eles ficam meio frustrados quando não conseguem ir pro live. Você consegue dar uma dica, assim, de... Lógico, ele pode ir, mas exige uma preparação, um tempo. Você já jogou bastante, ganhou e tem ali a sua fase, você faz um live hoje tranquilo, você viaja tranquilo. Uhum. Então, dá uma dica pro pessoal que fala, não, eu vou para esse torneio, mas ele não tem condições de ficar num hotel bom, ele não tem condições, sabe, o jogo e a necessidade. Não... Acho que tem 2 pontos aqui, né? Eu lembro, porra, quando eu era mais novo e tava no começo, você sempre quer viajar, né? Você quer ir para outros lugares, conhecer, se divertir, jogar, ter a chance de ganhar. Normalmente os torneios live pagam super bem quando você viaja assim e tal. Só que ele é meio que um sonho, né? Você quer viajar, você quer viver aquele sonho. E a realidade é um pouco diferente. Tipo, eu acho que o que faz mais sentido, pensando logicamente, é senta a bunda numa cadeira e vai grindar online. Se você precisa de dinheiro, se você quer trabalhar, você vai sentar a bunda ali, vai jogar e vai ganhar dinheiro jogando online. Por quê? Uma viagem de live, pô, você vai ter que botar passagem aérea, você vai ter que botar hospedagem, você vai ter que botar transporte ali, translado dentro da cidade, você vai ter que botar alimentação, normalmente você vai ficar num hotel, vai ter que almoçar fora, jantar fora. E tudo isso é muito caro, né? Quando você põe na ponta do lápis lá o que você tem de despesa acoplado no buy-in do torneio que você vai jogar, aquilo não tem como essa conta no final ser super produtiva, né? Principalmente para quem tá no começo. Então eu acho que eu vejo muito live, por mais que seja, eu acho que é super EV, é muito bom jogar, você pega fields fáceis e tal, só que eu acho que é um luxo, que muitas vezes a gente, no começo, ou em alguns momentos da carreira, a gente não tem como marcar com esse luxo, né? Então eu acho que, por mais frustrante que seja, você tem que ter bem claro quais são os seus objetivos, né, para sua carreira, para sua vida profissional, e se você pode ou não se dar a esse luxo, né? É óbvio que é super legal você ir dar um tiro lá no main event do BSOP Millions, viajar, ir para fora e tal, só que você tem que ver se isso não vai, muitas vezes, prejudicar o teu trabalho do ano inteiro, né? Então, eu acho que para quem gosta, assim como eu, imagino que quase todos os jogadores gostem de viajar, de jogar live e tal, eu acho que você tem que pensar em fazer o seu trabalho da maneira mais árdua possível para que, sei lá, você chegue em novembro, na época do BSOP Millions ali, você tenha grana para viajar, para ir, se divertir, ficar no hotel legal, comer bem, né, beber com seus amigos, sair e tal, porque você viajar no aperto é uma merda. Claro. Eu já viajei no aperto, né, quando era mais novo e, porra, não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Cara, não tava nem aí. Se alguém me chegasse e me desse esse papo, eu ia falar, me enche o saco aí, né, ô coroa.
papo de coroa. Enche o saco aí, quero ir viajar, jogar, vou ganhar essa porra aí, você quer ver? E, não, óbvio que não deu certo. E também não faz sentido, né? A pessoa, ela faz de tudo pra ir pro live, aí chega lá, ela fica num hotelzinho mais ou menos, come mal, e aí ela vai runar mal também, ela vai jogar. Não, e vai... tem um pessoal até do Midas, né? Uma história recente que eles foram Manda bala. para um BSOP Millions, né? Todo mundo vai lá, joga main event, os caralho, dá um monte de bala e tal. E eles tiveram a brilhante ideia de alugar um Airbnb em grupo ali, acho que 8 pessoas, né? Não vou citar os nomes para não prejudicar. Eu diria que eram entre 7 e 7 pessoas. Mas... 7 pessoas, tá? Tudo E essas bem. pessoas resolveram alugar um Airbnb, que saía muito mais em conta. E foram lá, pegaram um espaço, um apartamento ajeitadinho, bonitinho. O que eles não contavam é que o Airbnb era na cabeceira da pista do aeroporto de Congonhas. Então ninguém dormia. Era com o avião subindo, descendo o dia inteiro. E o pessoal ficou lá, né? O pessoal, então, pô, vamos economizar aqui na hospedagem, mas, cara, você tá dando bainha, como é que você senta pra jogar, né? Dormindo mal, vivendo mal. Entendeu? É essa conta que não fecha, de você não poder ter o conforto para que você esteja bem fisicamente, mentalmente, para você sentar lá, jogar 10 horas de pôquer e ir bem. Entendeu? Então acho que é esses entornos que fazem sentido você levar em consideração. Teve até um caso de um cara que foi ano passado, ficou no Airbnb a gente fala que é dentro do galpão da Gol, o Airbnb. E aí esse ano ele ficou num hotelzinho, tudo certinho e tal, e não passou nem de dia. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, tem a ver que o cara teve um cuidado maior, pôde ficar num lugar melhor, mas mesmo assim não passou. Então pode acontecer, claro que poker é uma variância absurda de um torneio só, quando a gente fala, então... Né? O fato de você estar melhor preparado, mas isso não te garante que você vai chegar em lugar nenhum. Nunca vai garantir né? nada. Sim. Agora o Pico Pico me autorizou que a gente tem um momento surpresa, a gente tem um momento intimidade surpresa. Então vamos ver o que chega aí pro CF Almeida. Fala galera, tudo bem? Me Tem que tirar pediram aí o para som aí. contar uma Tá aqui. história do CF, CEO do Midas. Eu me chamo Gabriel, eu conheço o Caio há muitos anos, né? Talvez desde a 5ª ou 6ª série. E a história que eu vou contar, né, é das que pode contar, né? Porque tem umas que não dá para contar, mas aconteceu, acho que no primeiro ano do ensino médio, né? A gente sabe, né? Quem conhece o Caio há bastante tempo sabe que hoje a figura dele, né, de responsável, de certinho, não era exatamente assim no colégio, né? Ele era bem bagunceiro, né? Os professores tinham bastante trabalho com ele. E a gente tinha um professor de matemática na 8ª série, no primeiro ano, que era um professor bem rígido, né? Ele cobrava muito postura dentro de sala de aula, ele já era mais velho, assim. E aí o Caio sempre, né, era o que era mais chamado a atenção, né? Então ele causava bastante problema para esse professor. E aí, o que aconteceu um belo dia? O professor sempre fazia prova A e B, geralmente, né? Então as provas eram diferentes para evitar que tivesse qualquer troca de informação. E aparentemente, né, não se confirmou ainda essa tese, né? Mas aparentemente o professor criou uma suposta prova C para o Caio, né, para o CF. E aí, o que aconteceu? Entregando prova A, prova B, prova A, prova B no dia da prova, e ele tira uma outra prova e entrega para o CF no dia, né? E aí o resultado disso foi que teve uma questão que o CF errou na correção do professor, que era uma questão de análise combinatória, se eu não estou enganado. E aí o CF levou isso, na época, né, pro Dan Almeida, que também faz parte do Midas, aí, né, sócio do Midas também, irmão do Caio, que já era, na época, que eu me lembre, até professor de matemática na Federal, ou estudante de matemática na Federal. E aí eles analisaram, né, na Federal, coordenador de matemática lá, todo mundo, e chegaram à conclusão que aquele exercício, na realidade, não tinha uma resposta viável, né? E aí eu lembro que eles entraram com algum tipo de recurso dentro do colégio para correr atrás da questão, fizeram de tudo, e mesmo assim o professor bateu o pé e falou que ele errou e não tinha como aquela questão ser anulada, ou enfim, né, aqueles pontos serem recuperados. Então, assim, o Caio o Caio que vocês conhecem hoje é um cara nota 1.000.000, né? Que entende muito de matemática, por sinal,
mas entende muito também, eu sempre falo isso para ele, de gente. Acho que o CF é um cara espetacular para lidar com pessoas. Acho que ele aprendeu muito, né? De tanto que ele deu trabalho para tanto professor. Agora, com o passar dos anos, ele é um profissional aí, um amigo que sabe lidar muito bem com as situações da vida, com os problemas e com as pessoas. Acho que é isso, galera. Queria só compartilhar com vocês uma história, né? Um abraço aí para todo mundo. Valeu, Gabriel. Obrigado pela Fala, participação aí. Pô, muito legal. Grande Chuchu, né? Chuchu, pô, meu parceiro aí de longa data. Mas é isso, né? E esse lado questionante seu existe até hoje, né? Tipo, quando alguém vai marcar alguma coisa. Mas peraí, por quê? Mas peraí. Mas sempre vendo até, os lados, né? Sim, quando a Ellen perguntou se é o dono dono da da bola e tal. Cara, desde muito pequeno eu nunca fui de arrumar confusão. Mas se eu via alguma coisa que, cara, que tava errada ou que alguém tava fazendo alguma sacanagem, eu ia até o final. Não importa, né? Esse caso aí do professor, ele fez uma questão lá que não tinha resolução. O Dan estudava na Federal na época, eu entreguei pra ele, ele levou pro diretor de curso de matemática da Universidade Federal. O cara fez uma carta pra eu levar no colégio, né? E o colégio, não sei o que, já foi, tal, e ficou por isso mesmo, né? Não me deram meu ponto. E né, só uma questão que ele trouxe, mas depois eu fui dando uma amansada, assim, hoje em dia eu não vou tão em cima ali, a não quero ser quando resolver é com tudo. uma companhia aérea, né? Que daí o processinho Mas solto. dinheiro grátis, companhia aérea, empresa de telefonia, que os caras adoram dar dinheiro, daí não tem como. Você processa e espera 2 anos, chega o dinheiro. Não tem jeito. Não precisa nem se esforçar, que nem eu me esforcei, fui lá, pedi pro Dani, foi pro direito. Não, isso aí só fala com o advogado, doutor Diego, doutor Edu, Natel aí. Um abraço pra ele. ele. Grande abraço aí. Todos já colaboraram no orçamento da família Almeida, obrigado. Mas teve mais participação. Teve uma participação, inclusive, do Guilherme Marodin, Caraca. que infelizmente a gente não vai poder passar aqui, porque ele contou uma história que não é Pesado. mais 18. Você carnavalesco, hein? Já Você sei bem. carnavalesco. Corta. É uma história que depois a gente conversa sobre ela, mas ela não vai pro ar. Valeu, Marodinho. Mas tem mais vídeo aí, né, Pico Pico? Mais um. Duda. Do Under e do Dan. Tem do Under. Solta do Under, então, Medo. que aí, por último, a gente Medo. comprova quem é o dono da bola. Imagina as histórias que esse rapaz não tem sua. Tá? O do Big 11, solta o do Big 11. A gente não soltou essa na hora, então Tamo solta o aqui que ficou atrasado do Big torcendo 11 pra rodar. pra você saber quando virou a chave do CF. Bom, tem outra história do CF que, muito nas antigas, antes do Midas, inclusive, né, antes da gente fazer parte do Midas, que eu acho que o Midas estava no começo dessa época, mas a gente não era do Midas ainda, o Chicão que pilotava. Eu tinha um outro time, um time de Sitting Goal, que era meu, do Vitinho e do Yuri. A gente tinha alguns jogadores de Sitting Goal lá, e meio que os nossos jogadores podiam jogar Sitting Goal durante o dia, de 4,50, 4,40, e jogar um MTT por dia, que normalmente era o Big 11, né? Na época, o Big 11 pagava, sei lá, uns 15, 20 mil dólares pro primeiro durante a semana. Não é que nem hoje. Quanto paga hoje, Fica? Fica uns 2. Paga uns 2. Na época, pagava tipo, 18 pro primeiro. E aí, na época, eu dava aula de matemática também, além de ter o time de Sitting Goal. E o Caio, o CF, era um dos nossos jogadores. Na época, ele estava terminando a faculdade, estava morando em Portugal, no último ano da faculdade dele. E jogava os City lá pro time e tal. Aí eu lembro que eu estava saindo para trabalhar nesse dia, saindo para dar aula. Acho que aqui no Brasil era tipo 1 da tarde, sei lá, e lá já era fim de tarde, né? E o CF tava começando a jogar. Aí eu falei pra ele, tô indo trabalhar, tá, mas a gente se fala. Ele, não, pode ir tranquilo que na volta, quando você voltar, eu vou ter cravado o Big 11. E, pô, dava, sei lá, 10 mil jogadores todo dia no torneio. Eu falei, beleza, boa sorte, tá, não sei o quê. Cheguei em casa, ele tinha cravado o Big 11. Eu não lembro se deu 13K ou se deu 18K. Esse foi o primeiro hit dele. E, pô, 18K um torneio de 11, tipo, é muita coisa, né? 1.800 bains no torneio de 11, assim, foi big hit, e aí daí ele começou a jogar MTT e tal, né? Começou a diminuir a frequência com a qual ele jogava City, começou a jogar mais MTT antes dele voltar de Portugal pro Brasil. Então, acharam que eu ia falar do hit de 1 milhão, mas falei do hit do Big 11, que eu acho que foi o que deu o start ali. Bom, tem recado pro CF, na verdade não é recado pro CF, né? Recado para todas as outras pessoas do mundo. Caso algum de vocês tenha dúvida sobre qualquer assunto, vocês podem perguntar pro CF. Ele vai dizer que ele sabe tudo sobre esse assunto. Na verdade, ele sabe muito pouco, mas ele vai dizer que ele sabe tudo sobre esse assunto. Então tá aí. O mais ranzinza, mais fala que sabe dos assuntos, mas não sabe. Mas pode perguntar para ele que ele vai ter uma resposta enfática para te dar.
Bom, recado pro CF. Que relação amorosa de irmãos, né? Achei tão fofo De leve, né? isso. Não, foi tranquilo, foi tranquilo. Podia ter sido pior. Esse Big 11 foi inacreditável, porque foi na época que eu comecei a jogar lá e, né, queria muito grana pra viajar. E acho que o Big 11 terminou lá em Portugal, era, sei lá, 6 da manhã, assim. Eu lembro que a galera tava começando a levantar pra ir pra faculdade, comecei uns berros lá e tal. A galera, o que tá acontecendo aí, o Dédalo e tal, galera que morava comigo lá. E na hora, pô, terminou, a primeira coisa que eu fiz foi comprar passagem pra fazer uma viagem lá, Amsterdã, Bruxelas, fiquei 10 dias lá, já detonei o dinheiro, né? Quem nunca? Não, mas às vezes é um hit que te ajudou, tipo, a gente fala do hit do Big Hit lá, do milhão e tal, mas às vezes esse hit te ajudou muito a continuar no caminho também. Ah, né? sim, A gente nem porque- percebe olhando pra trás. Na época eu tinha, tipo, um bom ROI no City Goals de 4,50, mas, cara, era uma grana meio fixa ali e tal, era uma boa grana, só que não era uma fortuna, né? Claro. Na época, cara, eu lembro até hoje, eu fiz o HU com o Pads, não o Pads, o Sim. Pads, era um Pads. reggae holandês, e jogou high stakes muito tempo e tal, e a gente fez deal, eu acho que eu fiquei com 14k e ele ficou com 16 e pouco, assim, um negócio assim. E, cara, na época, uma grana absurda, né? Tipo, pra quem tinha acabado de começar a jogar, Sim. tinha, sei lá, 4, 5 meses de experiência jogando poker. E ali foi o grande diferencial, né? Foi quando eu vi e falei, cara, porra, dá pra ser muito feliz com isso aqui, né? Se tiver um desse aqui a cada 2, 3 meses, meu Deus do céu, ninguém segura. E ali realmente foi um divisor de águas, né? Que eu vi que, porra, dava pra você ter muito sucesso jogando poker, saca? Nossa, nossa. E essa história de um big hit, assim, pra dar um start na carreira, é importante lembrar também, né? Já aproveitando, porque eu gosto de ficar pegando conselhos, Claro. entendeu? Pros jogadores. É óbvio. Porque geralmente tem um big hit ali no início, aí você torra tudo e fala, caraca, vai ter um desse a cada 3 Daqui a meses. dias eu tô ganhando de volta. E aí, Cef, torra ou não torra? Ou guarda o dinheirinho pra não me ver de adianta? Não, hoje, com a cabeça que eu tenho, guarda, né? 2 Porque, filhos, né? 2 porra, filhos a gente guarda até. MTT roupa. é o diabo. Às vezes você fica ali um ano. Eu já fiquei 1 ano e meio sem ganhar, né? Então é terrível. O poker tem os momentos ótimos, mas tem os momentos de, cara, desespero, assim. Você termina de jogar, vai pro banho lá, começa a chorar no banho, fala, nunca mais quero jogar essa porra desse jogo. Mas no dia seguinte você tá lá de novo pra jogar, né? Mas tem os momentos duríssimos, né? Acho que aquele era um momento que eu até podia me dar o luxo de torrar o dinheiro e foda-se, né? Eu voltava, eu morava com a minha mãe ainda e tal, então não precisava de dinheiro pra nada. Mas hoje eu vejo, né? Porra, como aquela espiusada foi um erro. Se eu tivesse Sim. guardado aquela grana, eu ia ter vivido, sei lá, 2, 3 anos super bem ali, né? Complementando a minha renda com aquela grana. Mas não me arrependo de nada. Ah, não, é fato, mas só aprende na luta, né? Eu lembro que quando a gente morava na Austrália, o Fê tava tentando me convencer a jogar pôquer, ele, né? E aí um dia ele saiu pra jogar num clube lá e voltou com $10 mil. Gente, era um bolo de dinheiro desse jeito. Que isso, hein, Pico Pico? Eu Dá-lhe cheguei. pico-pico. Contaram que pico é o pé. Aí eu cheguei e joguei, assim, era a época de uma novela, sou noveleira, tinha a Bibi Perigosa, que era a mulher de um traficante lá. Gente, eu joguei dinheiro no meio da sala. Olha a pessoa, olha o nível, nunca vi o dinheiro na vida. Joguei dinheiro e mexia no dinheiro, e mexia no bolo, pronto, pode jogar poker. Mas Tá depois liberado. disso, Ganhou o alvará pra jogar. só o vento, gente, não guarde, não gastem o dinheiro inteiro. Vamos com Juntem, calma. porque é um processo, hein? Confia. Vamos chamar a última participação do Under? Não rolou a última participação, mas depois a gente vai passar tudo. Que pena, Ander. Ficou pra próxima. Depois a gente vai passar tudo pro CF. Agora, então, cara, eu acho que da nossa parte é isso. Agora temos que saber o que nossa audiência quer, né? Então, fazer as perguntinhas. Vamos de perguntinhas? Fecas. Desculpa, pico-pico. Fica cascalho. Opa. Cara, Nossa, que rápido. Olha hein? O ele. meu não tá atualizado que eu tô sem internet. Acabaram tanto com ele no início, agora no final já tá lá. Cara, esse pico-pico... Pururu. Então, Ups. começa aí, Ellen, que eu vou achar aqui. Vamos as com perguntas. calma aí, Então vamos pra pessoal. primeira. Bem família mesmo, sou eu. A parte pessoal desse programa sou eu. Vamos lá. Quais dos seus filhos dá mais trabalho? Quais dos meus filhos dão mais trabalho? Eu acho que o meu enteado, Amon-Ra. Porque é adolescente, Ah, tadinho. 12 anos ali, a idade do crime, né? Tem que marcar em cima ali, o bicho. E você que é o pulso firme ou a Eu mãe? ajudo ali, né? A mãe ajuda também, mas ele fica ali meio na dele e tal, tem que ficar dando umas apertadas, né?
Ramon, vai escovar os dentes se estiver assistindo aí. Tá, mas se a gente for comparar 3, você tem os filhos de casa, os filhos da The Union Nossa. e os filhos do Midas Team. Quais dos 3 que dá um pouco mais de trabalho? Ah, os do Midas, né? Os do Midas Ah, são Tigrada pesados, ali, né? Deus o livre, né? O calendarzinho liberado, a galera senta o dedo, marca reunião e conversa e tal, mas é bom, eu gosto. E pra que esse tanto de reunião, CF? É realmente sempre coisas mais técnicas, assim, problemas, ou é mais saudade de você? Não, acho que o pessoal tem saudades mesmo. 80% ali poderia ser resolvido com 3 mensagens, mas eles gostam da resenha, eles gostam da conversa mesmo. Muita gente chora, só eu. Não, já rolaram alguns Já. choros ali, mas no geral é mais pra dar risada mesmo. Excelente. Pergunta, quem enviou foi o Marcos. Marcos Marcos Marcola. Ribeiro? Cola. Marcos Ribeiro. Grande Marcos rei das Ribeiro. reuniões. Esse aí gosta também da conversa. Tem mais uma pergunta aqui do Hércules RP. Ele queria saber do CF mais pra frente no papo, ou seja, agora, nesse momento. O que tá achando da evolução da The Union no GG, tanto no CS quanto no Valorant? Massa. Eu acho que é importante falar também que a The Union não veio por acaso. O amor pelo CS nasceu há alguns anos aí, principalmente com a pandemia, ali surgiu um pouco mais da... Acho que foi até antes da pandemia, pouquinho né? antes, né? Eu lembro que a galera começou uma movimentação ali pra jogar CS e tal, e eu não jogava na época. Na época eu era criança, na LAN, tinha jogado muito pouco, 1.6. E daí a galera do Midas começou a jogar, eu tinha um notebook na época, era uma tristeza, né? Você lembra disso? Travava né? na Smoke, que era Cara, uma os caras beleza. faziam smoke, caiu o FPS pra 6, nossa, travava tudo, desesperador. Tanto que eu calibrei prata 2, por conta do PC, óbvio, né? Claro, Porque claro, eu não, sempre fui obviamente. extremamente esquilado no jogo, né? Então começou lá, pouco antes da pandemia, e daí, porra, na pandemia, grind de CS, né? Terminava o pokerzinho, já ia pro CS e a galera se internava lá. Então, era o nosso momento ali de ter contato, né? Uns com os outros, tava trancado em casa, então acabou sendo muito bom. E respondendo o Hércules, eu acho que a The Union tá num processo muito bom, né? O Luiz, querendo ou não, deixou uma estrutura, um legado ali dessas lines ótimas, né? Tanto o time de CS quanto o time de Valorant. Tive a oportunidade de estar na Argentina lá com os meninos do CS, foi fantástico, galera muito, muito gente boa. O Punk também, que é o cara do Valorant, que estava completando lá pra gente. Então, a gente tá botando muita fé nessa molecada aí, né? Sei que março ali a gente tem o RMR pro Major de CS, né? Mais Espero... uma chance, né? Pessoal aí, Big, Nox, GBB, LC, Ross. Manda um recado lá pra ele. Quem mais? Eu tô esquecendo de um. Danviette, Da Viet. um menino de Piuí. Me levem pra Paris, por favor. Não tô pedindo nada demais. Só o Major de Paris. Só quero ir pra Paris, passear, tem como? Inclusive, vou recuperar meu diploma de historiador, vou montar vou ser um guia turístico pra vocês em Paris, que vocês não vão se arrepender de me levar pra lá. Espero vocês. E a galera do Valorant, do Vavazinho, também tá indo super bem. A gente tá no closed agora do VCT e estamos botando fé. Acho que o nosso time é bom pra caralho. São 4 vagas, são 16 times e 4 vagas, mas tenho muita confiança de que uma delas vai ser nossa. Então, estamos botando muita fé aí nessa molecada. E tô bem satisfeito com essa evolução aí, né? Tipo, desses poucos meses que eu tô mais à frente aí da org. Acho que a gente tá conseguindo evoluir bem em questão de estrutura, os times também estão se dedicando pra caralho, a galera tá treinando um monte e tá dando certo, né? A gente tá colhendo esses resultados. Manda mais Até uma tem pergunta. a pergunta desse caster Léo GG aqui, que é exatamente relacionada a essa evolução. Assim, ele gostaria de saber qual o lado positivo, o mais positivo e o mais negativo que você encontrou ao se tornar ali do conselho, ele colocou como CEO, mas do conselho da The Union, Uhum. e qual sua relação com o CS? Boa. O Léo, o rei dos utilitários, né? O Léo tá produzindo uns conteúdos muito legais para as redes sociais da The Union, ensinando umas granadinhas ali. Eu nunca aprendo nenhuma, né? Não. Porque meu negócio é entrar e dar tiro, né? Sabe? Pô, Tomar tiro, né? mira do pai é muito forte, né? É um imã Deus o de livre. tiro esse rapaz. Desculpa, O lado mais positivo que você encontrou ao se tornar membro ali do Aham. conselho, o mais negativo e a sua relação com o CS. Eu acho que o mais positivo foi o desafio pra mim, né? Eu sempre fui um cara que gostei muito de desafio, assim. Então, eu cheguei num cenário... eu tinha a minha bagagem de empresa, de organização e tal, mas eu cheguei no esporte muito tarde, digamos assim, né? Eu não vivia o esporte como eu vivo hoje há, sei lá, 4, 5 anos atrás. Então, acho que essa foi a parte positiva de estar ali, né?
A parte negativa, eu acho que não chega nem a ser negativa, mas acho que mais trabalhosa, né? Porque em questão de estrutura interna, ainda carece de dedicação de muito tempo ali para encaixar tudo, para colocar as coisas em ordem e tal, mas acho que a gente tá num caminho bom. É difícil, né? A parte do desafio é boa. É trabalhoso pra caralho, mas não tem segredo, né? Acho que sem esse trabalho duro aí não tem como chegar. E a relação com o CS, cara, depende do dia, né? As últimas vezes que a gente jogou, acho que a gente perdeu umas 3, 4 seguidas. O Zug já se revoltou, falou que não joga mais GC, só MM. Inclusive, outro dia entrei lá no server, estava jogando MM. Ontem, inclusive, você entrou no server, ficou lá assistindo a gente jogar 1 hora e falou: chega, pra mim tá de boa. Então rola uma saturação ali em alguns momentos, né? Ainda mais, nesses últimos dias aí com o Rafa pequenininho, tô mais cansado, né? Então já não tem aquele pique, a hora que você chega meia-noite e meia, a hora que a galera começa a jogar, você já tá meio morto, só chega lá, dá um oi e tal, vê a galera pinando e vai descansar, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você incentivaria seus filhos a virarem jogadores de pôquer? Já que você queria que a gente colocasse na parede? Tá aí, querido. Ou agora CS, com esse novo amor aí, né? Ou Valorant, CS. O que eles jogariam, segundo você? LOL. O que você acha do LOL? Olha, um ótimo jogo, né, Zug? Cara, eu incentivaria eles, na verdade, a fazer o que eles quisessem, né? Uhum. Seja no poker, seja no CS, no Valorant. Mas você não teria nada YouTuber. contra? Não. Eu acho que é um caminho duro pra caralho, né? E ao contrário do que muita gente pensa, até do que eu pensava quando eu comecei, aconselharia ele pra caralho, daria todo o direcionamento, ajudaria em tudo, mas não teria nenhuma restrição, assim. Perfeito. Acho que, o poker é... Como é que eu, né, vou ser mal agradecido, falar mal do poker? Não tem jeito, né? Deu tudo que eu tenho na vida. Tanto pro poker, né? Então, incentivaria, né? Se ele gostar disso e tal, acho que seria uma carreira legal. Mas já ia preparar a cabeça dele que o bicho pega ali. E vai jogar bem baixinho até aprender. É isso aí. Tá certo. E aproveitando que a gente tá apertando essa saia aí, você tá dividido entre esses dois amores, vamos dizer assim. Existe alguma chance de você migrar do poker só pro CS ali? Ou você realmente consegue se dividir entre os dois? Como é que tá essa relação? Porque o amor tá mais frio, tá mais quente. Como é que é? O CS, na verdade, ele veio na época da pandemia ali, os esportes, com uma paixão mesmo, né? Você viu aquela parada, comecei a acompanhar, comecei a torcer pros times e tal. Mas eu acho que eu consigo conciliar isso, né? Eu consigo me dedicar ao poker, ao CS, até porque acho que hoje o meu trabalho no Midas, tirando essas partes, né, de reformulação, que daí demanda mais tempo e tem que trabalhar, a gente está trabalhando no projeto 2023 de algumas mudanças significativas no Midas, então isso demanda mais tempo, mas fora isso, é um projeto que, hoje já caminha muito bem, né? Não preciso estar lá todo dia, cuidando, olhando, porque também tem muita gente competente que trabalha ali dentro e que faz a parada dar certo, né? Então isso me dá mais liberdade para estar onde eu preciso estar hoje por mais tempo, que é na D1, vendo as coisas, acertando essa estrutura interna, dando atenção para a molecada, montando esses times agora. Então eu acho que é perfeitamente conciliável assim e não tem um preferido, né? Acho que é muito mais de demanda. Onde demanda mais tempo é onde eu dedico mais. E acho que acaba sendo uma coisa meio pontual, assim, sabe? Fechou? Tem mais pergunta? Tem mais pergunta. Aqui não tá atualizado. Não tá? Tem problemas aqui no F5. Refresh. Dá uma olhadinha aí. Não, mas leia você. Né? Dá-lhe. Então a gente tem uma pergunta do Feca. Feca Cascalho? Como é possível ser campeão do Mundial sem ganhar a Libertadores? Essa é uma boa pergunta, Ainda bem que não fui eu que fiz essa. Essa é uma boa pergunta, porque... É um erro? Não, é porque muita gente pergunta de forma irônica como é possível ganhar um Mundial sem ganhar a Libertadores? E a explicação é muito clara. O problema é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em se informar, né? No Brasil, o país da desinformação. É difícil de você lidar, né? Mas eu, tenho paciência, eu explico para as pessoas. Ainda mais quando me dão a vez, né? Para falar, para explicar. O Campeonato Mundial de Clubes de 2000, vencido pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, primeiro Mundial de Clubes da FIFA, ele foi montado, né, numa estrutura onde o campeão da Liga Nacional do ano anterior teria vaga do país sede no Mundial, como existe até hoje, né? Você vê lá
Quando o Mundial, acho que foi no Marrocos, Al-Ahly. o Raja jogou, depois foi em Dubai, o Al-Ahly jogou, no Japão, o Japa jogou. E o Corinthians foi campeão nacional de 98 e 99. Então, tendo direito a essa vaga, né? O Mundial de 2000 contou com o Manchester United, o Real Madrid, que, pô, estavam voando naquela época, o próprio Vasco, né? Vasco, Um abraço, Vascudo. um abraço, Bigodinho, é nóis. Que tava voando, o ataque do Vasco era Viola, Edmundo, Romário, tinha o Juninho, o Elton no gol, era um timaço. Tanto que o Vasco enfiou 3-0 no United, né? Num grupo, e o Corinthians acabou empatando com o Real Madrid, mas fazendo mais ponto e passou pra final. Botaram o Vasquinho lá, Maraca, mais uma invasão corintiana, título mundial com direito, né? Vaga oficialmente legal, né? Pelo título do país sede. E é bimundial, Fica. Tá explicado? Precisa de mais alguma consideração? Até a galera aí, se tiver ainda alguma dúvida Fica sobre esse alguma tema, dúvida, alguma coisa? pode mandar que eu respondo. Tá tranquilo. Vamos para João Broto. Ele perguntou: existe um perfil ideal para ser jogador de poker? Como que você desenharia isso? Eu diria um perfil ideal. Eu diria que o cara tem que ter resiliência. Acho que a resiliência é a palavra. Porque o poker é um trabalho que às vezes você dedica horas, dias, meses, anos, e você muitas vezes não consegue tudo aquilo que você queria, você se sente meio descompensado, porra, meio injustiçado pelo jogo, gera aquela sensação de que, porra, eu merecia ganhar mais e tal. E é uma coisa que você tem que estar preparado para enfrentar. Então eu não diria um perfil ideal, mas eu acho que o cara ele tem que ter a cabeça muito forte, ele tem que ter muito claro quais são os objetivos dele, aonde ele quer chegar, e ele não pode se abalar, né? Eu acho que, óbvio, eventualmente eu tive vários momentos na minha carreira que eu tirei uns períodos off ali, uma semana, um mês, às vezes até mais tempo. Eu acho que a gente, né, tem às vezes uma ideia de que do trabalho convencional o cara pode tirar um mês de férias, né? A gente está habituado com isso. Só que no poker a carga de estresse, de cansaço mental, físico, às vezes que isso implica, ele te obriga a tirar mais períodos de férias, né? E às vezes, muitas vezes a galera não se atenta a isso e acaba jogando além do limite, estando cansado, mal fisicamente, mentalmente, e isso acaba trazendo mais resultados negativos, aquilo acaba virando uma bola de neve. Então acho que você tem que ter essa resiliência, você tem que ter consciência de que muitas vezes as coisas não vão correr como você imagina. E saber, né, a hora de, parar, respirar um pouco, se afastar e depois voltar e começar tudo de novo, né? É um trabalho de repetição ali. E aproveitando, fazer uma pergunta minha, assim. Olha. Não olha minha, ela. não minha. Assim. Aproveitando que você tá falando sobre um perfil de jogador de pôquer, eu às vezes ficava na dúvida, assim, o jogador jogar por conta ou entrar para um time? Eu acho que essa é uma pergunta muito comum. Então, por que o jogador deveria fazer parte de um time? O que isso mudou na sua carreira quando você entrou para o time, né? Porque antes você ficava ali meio perdido, depois você entrou no seu irmão, até para o time, até para o Midas. E qual o perfil, você falou também das mudanças do Midas, e qual o perfil que o Midas busca de jogador, vai buscar para 2023 diante dessas mudanças? Você saberia falar isso pra gente? Sim, Não, A importância de... o porquê que a pessoa deveria entrar para um time? Tá, a diferença pro time... Eu acho que quando você tá num time, quando você tá inserido dentro de uma comunidade, seja no poker, seja em qualquer meio, a tua capacidade de se desenvolver ela é muito mais rápida, né? Até hoje em dia a gente vê a criação, a galera tá muito em swap, em pools, a gente tem a turma lá de Floripa, Neville, Gerson, um grande abraço aí pra todo mundo, o próprio Ninetales, né, que são os melhores do mundo. E os times de poker que já existem há mais de uma década, né? O Midas fez 10 anos esse ano. Então, é bem claro de que quando você está inserido em uma comunidade que as pessoas têm os mesmos objetivos, estão lutando pelas mesmas coisas, o teu desenvolvimento é muito mais rápido. Não que não seja possível você fazer isso jogando por conta, mas como qualquer área na vida, se você se isolar e quiser se desenvolver sozinho, sem auxílio, sem uma comunidade, sem pessoas para você conversar e tal, vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso. Então, acho que a vantagem de você estar inserido em um time é essa, de você ter aulas, de você ter explicações mais claras, de você ter auxílio de pessoas mais experientes, aconselhamento. Acho que isso faz uma
puta diferença, assim. O que você levaria, sei lá, 1 ano para se desenvolver sozinho, você consegue, talvez, sei lá, em 1 mês dentro do time. Então, acho que isso é um ponto bem positivo. E sobre o perfil das pessoas, né, que a gente busca, eu acho que tem que ser um cara que ele já entenda um pouco da natureza do poker, da natureza do jogo, de que, cara, aqui você tem que sentar, você tem que se dedicar. Então, até a gente lançou, né, recentemente no Insta o videozinho do nosso professor Guilherme Ramos falando, né, dos requisitos para nossa seleção. Acho que até pra galera que não viu lá, tá nos nossos Reels do Midas Poker Team no Instagram. @MidasPokerTeam. É isso. É. E lá ele explica muito bem. Então a gente não tá buscando pessoas que são extremamente iniciantes. Então a gente tá buscando uma galera que já joga, já tem uma noção meio básica e que quer entrar de cabeça no poker, né? Então, dedicação exclusiva ao time, que tá disposto a jogar, que tá disposto a se dedicar, que querendo ou não, tem alguma reserva financeira, alguma garantia, ou que eventualmente mora com os pais, que não tenha tanta despesa, onde você tem esse respaldo para que você possa desenvolver uma carreira, né? Porque poker não é diferente de, sei lá, um advogado, um engenheiro, um auxiliar de alguma coisa. Cara, você vai começar no começo, vai se fuder, você vai trabalhar num estágio, você vai ganhar pouco, mal vai dar para você pagar suas contas, só que é o caminho, né? É um processo. Até lembro quando, porra, o meu primeiro estágio, que foi no Museu Oscar Niemeyer aqui em Curitiba, eu lembro até hoje, eu ganhava R$4,50 por hora. Então, cara, R$4,50 por hora, como é que você vai, sei lá, sustentar uma família ganhando R$4,50 por hora? Sim. Não tem jeito, né? E no poker é a mesma coisa, tem que saber que você vai entrar, que você vai ficar ali meses, às vezes até o primeiro, segundo ano sem ganhar, sem sacar, ou ganhando muito pouco, e você tem que ter essa condição, né? Eu acho que, infelizmente, o poker ele não é um esporte, uma atividade muito inclusiva, porque é muito difícil você ter esse recurso, você ter essa estrutura, às vezes familiar, essa rede de apoio, que te beneficie, que te propicie se desenvolver dentro do poker. Então, nada impede da pessoa que não tenha isso entrar, tal. Acho que é mais difícil, mas, né, o nosso RH está trabalhando aí justamente para solucionar esses casos. Então, mande a sua aplicação lá e venha pro Midas. Por último, última pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta do Ander. Ixi, medo. Se você pudesse dar um conselho pro Caio de 10 anos atrás, que jogava live e andava de bug, qual seria? Um conselho. Difícil essa, hein? Muito filosófica, Aberta, né? Um conselho Ander pro sendo Caio. Ander, né? Ander. Um conselho pro Caio de 10 anos atrás. Olha, ia falar pra ter mais juízo, né? Até tem uns amigos que falam, pô, você tem sorte de estar aqui. Né? Tiveram alguma... Escapou Até de umas. obrigado aí o pessoal do Papo de Coroa que censurou alguns vídeos, algumas histórias que iriam pro ar. Aí, obrigado, fico grato. Deu uma segurada. Então acho que o cara ter um pouquinho mais de juízo ali na cabeça, ser mais tranquilinho ali, já me faria chegar aqui mais facilmente, digamos assim. Então, né? Vamos de Ander. E vem? Vem, agora ele vem, Agora né? ele vem. Vem a galope. Agora segura. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ander. Tenho o prazer de trabalhar no Midas hoje com um grande amigo que é o Caio, o Cef Almeida. E me pediram para contar uma história sobre ele. Então, lá pelos anos 2008, 2009, a gente estava no terceirão, o primeiro ano de faculdade. E o Ipatinga, que é um time né? Tava jogando a Série A, chegou na Série A aquele ano, ia jogar com o Atlético na Arena. E eu, atleticano, outros amigos atleticanos íamos no jogo. E o Caio, que é corintiano, alguns outros amigos que são coxa branca, resolveram ir na torcida do Ipatinga. Só tinha eles na torcida do Ipatinga aquele dia. E a gente assistiu o jogo meio perto da divisa com a torcida adversária. Então, em vários momentos, a gente ia lá conversar com eles e também provocar, xingar eles um pouquinho. Eles xingavam a gente de novo. Só que tinha um pessoal da torcida organizada do Atlético que estava ali perto e eles entenderam que os caras estavam xingando a gente. E eles começaram a se envolver na discussão. O negócio ficou um pouco mais acalorado. A rapaziada que foi torcer pro Ipatinga, entre eles o Caio, né, acabaram saindo mais cedo do estádio. E os caras que estavam da torcida organizada ali do lado foram atrás deles, fora do estádio. Eles tiveram que ir embora pela torcida do Atlético depois. Então, eu lembro que foi até meio tenso. Hoje a gente conta até engraçado, mas por causa de uma brincadeira ali... O Caio, que é corintiano, não tinha nada a ver com o peixe, quase arranjou uma confusão.
beleza? Um abraço. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ander. Tenho o prazer de trabalhar no Não, Midas. já foi. Aí, parou. São justamente histórias como essa, né, que eu falo, um pouquinho mais de juízo, vai com calma aí e tal, que Foi bom dar uma vai segurada, dar certo. Dá uma seguradinha aí, fera. Perfeito. Obrigado a todos pelas perguntas, obrigado a todos pelos vídeos que enviaram. Obrigado mesmo. E agora vamos encerrar com aquele nosso Momento HU? Vamos nessa. O Momento HU é basicamente um de frente com o Zugui. Então, a gente Vamos, vai sentar aqui, Vamos começar agora com o CF. por favor. favor. Então a gente vai te dar uma palavra e você, a primeira coisa que vier na tua cabeça, às vezes pode ser uma frase, às vezes pode discorrer um pouco mais, mas o que vier na sua cabeça você já manda pra Ai, meu dentro. Deus. Vamos lá. Quer começar, Ellen? Ou quer que eu comece? Vamos fazer um de cada um. Então Bate vamos bola. lá. Vamos, objetivos. Tancou. Felicidade. Ótimo. Ídolos. Titi. Dança do pombo. Agora. Tô Negativo. brincando. São isso que você já realizou, assim. Minha casa. Um desafio. Levar The Union pro Major. De Valorant ou de CS. O que é conforto pra você? Comer um bom alimento. Uma Inclusive, lição. Opa, inclusive, né? tá quase na Tá hora. quase na hora. Patrocínio do Midas, um hambúrguer pra nós. Uma lição de vida. Questão de vida. Não pode tancar, né? Não, pode tancar. Não mas desista nunca. Tá bom. Ótimo, perfeito. Um atacante do Corinthians. Passou. Ronaldo Fenômeno. O que é família? Amor. Quantidade ideal de filhos. 2, tá bom. Ah, mudou, né? Mudou, é porque a gente não tem o vídeo, mas eu ia chamar a Beca aqui. Eu ia. Não, talvez daqui a uns meses eu já mude de ideia. né? dó, Depois gente. que durma um pouco, É. né? Mulheres, não caiam nessa. Bom, galera. Bom, esse foi o nosso papo hoje com o Caio. Foi CF Almeida. Difícil chamar ele de Caio. Foi muito legal. A gente agradece muito a participação, mas eu tenho uma surpresa pra você. Opa! Presente. Recebidos. Isso aqui é uma coisa que a gente vai dar para nossos convidados. É um troféuzinho pela participação. Ó, O nosso caraca. microfone. Olha que lindo, ó. Aí, a nossa lembrancinha. Muito bonito. Porra, obrigado. Agradecido, Ellen, Zug, Pico aí, fenômeno. É nóis. Obrigado aí, galera. Muito, muito bonito. Vai pra minha estante lá, vai pra minha mesa. E a Ellen vai encerrar com um recadinho também do marketing do Midas, claro, Ó. né? Afinal de Dale. contas. O trabalho nunca É para. exploração o tempo todo. Antes disso, gostaria de arrumar uma coisa aqui que eu falei, mulheres não caem nessa, não estava falando do Caio, que é um homem muito bem casado, estava falando de gravidez. Não é um momento lindo na vida, não. Mas sobre o Caio, um homem muito bem casado, pai de família, obrigado, de nada. Sobre o Midas, vamos lá, a gente está com uma campanha de Natal, que a gente começou no ano passado, que é a campanha Papai Noel Jogava Pôquer, onde a gente sempre ajuda uma instituição. Então, esse ano a gente está com o Instituto Encanto, e para você que ainda não fez sua doação, acesse o barcode e faça sua doação. Qualquer coisa é pokersolidario@midasteam.com.br. Nós precisamos de, no mínimo, 150 cestas básicas para entregar para essas crianças, para que elas tenham um Natal mais feliz e farto. Então, abraça essa causa, seja contaminado pela veia do Midas e vamos ajudar. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, melhor o mundo. Conto com vocês. É isso. Boa. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Papo de Coroa Oficial. Papo de Coroa Oficial. E lá a gente vai lançar os novos episódios. Quando a gente for trazer mais um convidado aqui, a gente pretende trazer mais um piloto ainda esse ano. Semana que vem tem o piloto, quinta-feira. Horário nós divulgaremos também nas redes sociais, mas fiquem de olho. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Pico Pico. Obrigado, Teco Teco. Obrigado, CF Almeida. E até a próxima, pessoal. Muito é nóis. obrigada, Cef, pela presença. Valeu, galera. Obrigada a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tamo junto.